Boa tarde, Alexandre Oliveira. Boa tarde, ouvintes do Sintonia da Tarde, que nos acompanham nas ondas do rádio, da Rádio AM 710, e também aos internautas que estão nos acompanhando pela nossa live na página do Tribuna do Leste. Nós começamos mais uma Emergência 193 nesta sexta-feira, aqui na 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, para tratar de mais um tema de utilidade pública para a população de Manhuaçu. E hoje, por conta do calor, iremos falar sobre os cuidados com abelhas, marimbondos e demais insetos que as pessoas devem ter, principalmente nesse período que aumenta muito a proliferação desses insetos. E para isso eu converso com o Tenente Garcia, que vai nos trazer muitas informações no programa de hoje. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes e internautas. Como eu disse, Tenente, no calor e a florada também influenciam no surgimento de enxames itinerantes, no aumento do número de insetos de colmeia. Isso procede? Sim, procede, Camila. É nessa época do ano que abrange a primavera e o verão, esses insetos eles se apresentam, né, em maior quantidade, porque eles são animais polinizadores, eles realizam esse transporte de pólen na natureza e a quantidade de pólen ela vai ser maior na época do ano em que a quantidade de flores disponíveis na natureza for maior. Então, durante essa época, essa quantidade de flores dessa vegetação apresenta-se na natureza com maior quantidade, então eles tendem a surgir em maior quantidade também. E o tempo quente pode deixar as abelhas, vespas e marimbondos mais agitados ou agressivos? Sim, a temperatura, quanto maior a temperatura ambiente, faz com que tende, né, esses animais se tornarem mais agressivos. Então, a gente orienta a população a ter cuidado, a evitar tomar determinados procedimentos, né, próximos a essas colmeias, esses ninhos desses insetos, a fim de evitar acidentes. E quais os principais cuidados que as pessoas devem ter, Tenente Garcia? Os principais cuidados, a gente primeiro vamos diferenciar os animais, né? A gente tem as abelhas e as vespas, né? São animais diferentes. As abelhas, elas possuem atividade comercial, né? Elas produzem mel e são utilizadas por apicultores para a produção de mel. E elas são animais que elas possuem o abdômen e o tórax juntos e em forma não é alongado como as vespas, que eu vou explicar mais à frente, e são animais que, se derem a ferroada uma vez, elas morrem. Então, a gente tem essa diferença, né? Já as vespas, que também incluem os marimbondos são um tipo de vespa. Eles são animais onde o tórax e o abdômen deles são separados, eles são animais um pouco mais alongados, né? E alguns também produzem mel, porém, em termos de comercialização, não é efetivo pelo ser humano. Então, eles não são utilizados no comércio. Porém, também são animais que, dependendo da situação, eles podem fornecer risco ao ser humano e determinados procedimentos devem ser tomados a fim de se evitar esses acidentes com esses animais. Sobre máquinas barulhentas, existe um risco dessas máquinas próximas a colmeias? Sim, com o som agudo muito forte próximo a esses animais, eles tendem a ficarem mais agitados, né? Eles estão em um equilíbrio ali, se tiver um som muito forte, eles tendem a se agitar. Isso aí pode ocasionar acidentes com as pessoas que estiverem próximas ali dessas colmeias. No caso dos marimbondos, isso não apresenta nenhum risco? Não, o marimbondo também, esses animais também, eles se agitam em caso de calor, em caso de som muito forte. Então, quando forem as pessoas da região aqui forem realizar um tipo de trabalho envolvendo maquinário que leve um som maior no ambiente, verificar o ambiente como que está, né? Se tem a presença de alguma colmeia, de algum ninho desses animais, a fim de se evitar acidentes. E tem muita gente que usa certos tipos de produtos ou até alguns equipamentos para matar esses insetos, visto que o surgimento deles, alguns são muito incômodos. É recomendado matar abelhas ou marimbondos? Não é recomendado matar abelhas e marimbondos, por quê? Eles são animais que, se forem mortos, eles liberam substâncias no ambiente que fazem com que outros animais se aproximem. Então, pode ser uma situação
mais perigosa. Se eles forem mortos, eles liberam esses feromônios, assim dizendo, que atraem novos insetos que podem atacar as pessoas. Então a gente recomenda às pessoas verificarem o ambiente, como que está a situação, evitar de atrapalhar esses insetos, né? Eles vão atacar somente se eles estiverem em risco, se eles forem ameaçados, né? O equilíbrio deles ali for atrapalhado. Então a gente recomenda às pessoas evitarem esse tipo de procedimento. Em caso de insetos que estejam agressivos, que estejam atacando as pessoas, a gente recomenda a chamar 193, né? Para que eles sejam retirados daquele local. E as pessoas também alérgicas a picadas de inseto. Eu mesma sou alérgica a insetos, a picadas de insetos, e a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado. Quais são os cuidados que essas pessoas devem tomar? Sim, existem pessoas que não são alérgicas. Se elas forem picadas por 1 ou 2 insetos, vai acontecer somente uma dor e vermelhidão no local, né? Nada mais grave do que isso. Porém, existem pessoas que têm alergia a esse tipo de insetos. Se elas tiverem alergia, situações mais graves podem ocorrer. Por exemplo, um choque anafilático que pode levar a problemas respiratórios na pessoa. Então, ela deve ser encaminhada ao médico com urgência. Em caso também, se essas pessoas, mesmo não sendo alérgicas, forem atacadas por diversos animais ao mesmo tempo, essas pessoas, mesmo não sendo alérgicas, devem ser encaminhadas ao médico, a fim de se evitar situações perigosas. São muitas essas ocorrências registradas aqui na 2ª Companhia, tenente? Sim, principalmente nessa época do ano, a gente tem um aumento, né, considerável nesse tipo de ocorrência. A gente fala para as pessoas, assim, aproveitar no rádio para a gente passar algumas orientações, né? Esses animais, eles somente vão atacar em caso de estando ameaçados pelas pessoas, né? Então é evitar mesmo o contato ali. Caso esses animais estiverem agitados e atacando as pessoas, fazer contato via 193 e isolar o local até a chegada dos bombeiros. Em situações em que esses animais não estejam atacando as pessoas, mas as pessoas se sentirem ainda assim incomodadas com esses animais, existem serviços terceirizados, né, de pessoas que vão e realizam essa retirada desses animais. É importante salientar também que esses animais devem ser exterminados somente em último caso, né? Caso estejam atacando diversas pessoas nessas situações, visto que matar esses animais incorre a crime ambiental também. E agora uma última pergunta que a gente vai direcionar as pessoas que são especializadas, os apicultores no caso, né, em criação de abelhas, que a gente também vai utilizar a pergunta para demonstrar através de alguns equipamentos que o Tenente Garcia separou aqui para a gente. Tenente, em casos de formação de colmeias em residências, o proprietário deve acionar uma empresa de apicultura especializada ou corpo de bombeiros? Então, em casos desses tipos de casos, devemos separar bem esses casos, né? Quando os animais estão ou em um local de difícil acesso, ou elas estão atacando as pessoas, o corpo de bombeiro é acionado e o corpo de bombeiro será empenhado nessa ocorrência. Geralmente, o que acontece? O bombeiro ele vai fazer uma análise do local e vai até o local no período noturno, porque é o período onde os animais estão menos agitados e a retirada dessa colmeia é facilitada. Então, a colmeia é retirada e esses animais são soltos em um local da natureza. Eles não são exterminados nesse caso. Eles somente seriam exterminados em caso de estando atacando as pessoas, né? Aí não tem outra maneira, né? A vida das pessoas em primeiro lugar, então eles são exterminados. Em situações em que esses animais estão em um local, mas eles não estão atacando as pessoas, ou estão em locais, por exemplo, um poste, um local público, devem ser acionados os apicultores, que eles têm o know-how, o conhecimento para a retirada desses animais e fazem isso de maneira eficiente também. Então agora a gente vai demonstrar aqui, o Tenente Garcia vai explicar a utilização desses equipamentos para as pessoas que estão nos assistindo através da nossa live na página do Facebook. Você que está pelas ondas do rádio também pode acompanhar lá na nossa live que está sendo transmitida nesse momento.
Então, esses equipamentos são os equipamentos que os bombeiros militares utilizam para fazer a retirada desses insetos, né? À direita ali, a gente pode ver que são equipamentos que são utilizados para acessar locais altos, equipamentos de salvamento em altura, que são cordeletes, cordas, mosquetão, que faz com que o militar fique em segurança em locais altos, por exemplo, em cima de uma árvore, por exemplo, onde que essa colmeia vira se alojar, para que essa retirada seja feita com segurança. E ao lado aqui a gente tem o roupão, né, que a gente usa, o roupão de apicultor, para evitar que esses insetos ataquem os militares, né? Proteção do militar completa, né? Também aqui a gente tem luvas de vaqueta que são utilizadas para evitar que os animais piquem as mãos do usuário ali, do militar que está ali no local. A corda que a gente demonstra também em determinadas situações, em locais mais elevados, utilizado a corda para dar segurança ao militar. Esse aparelho atrás aí é o fumigador. A gente utiliza ele para fazer fumaça na colmeia. Essa fumaça, ela quebra a orientação do inseto, né? O inseto fica desorientado, facilitando a retirada da colmeia e levado para um local seguro. E atrás a gente tem um chapéu de palha também, que é utilizado, né, muitas vezes para proteção do rosto contra a picada desses animais. Então esses são os equipamentos que em maioria são utilizados e também por apicultores, né? O Corpo de Bombeiros também tem essa função de proteção às pessoas desses animais nesse período. Então é importante salientar isso. Esses animais eles somente irão atacar em caso de extrema necessidade, quando forem colocados em risco. Então as pessoas podem conviver sim com eles com tranquilidade e, em último caso, caso estejam sendo incomodados ou esses animais estejam atacando devido a essas situações que foram abordadas aqui, acionar 193. Caso não seja uma função do Corpo de Bombeiros também, o militar que está atendendo o telefone do bombeiro, ele irá orientar o cidadão a quais medidas deverão ser tomadas a fim de se evitar acidentes nesses casos. Então fica aí o recado do Tenente Garcia, que trouxe dicas muito importantes de um assunto tão pouco falado, que às vezes a gente não tem muito conhecimento, mas que é importante, como ele disse, essa época do ano é grande a proliferação desses insetos, né, em todos os locais, são não só também nas zonas rurais, em áreas de mata, mas também em áreas urbanas, e a gente tem que saber o que fazer em cada situação, como ele explicou aqui hoje. Tenente, eu agradeço a participação e a gente volta na semana que vem. Agradeço também a oportunidade, estamos à disposição aí. E eu fico por aqui, Alexandre Oliveira e internautas da nossa página do Facebook. Na sexta-feira que vem a gente volta com mais Emergência 193, com imagens de João Pedro Amorim, repórter Camila de Souza.